Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 7, dos versículos 12 a 25. Assim está escrito: Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o teste para o discipulado, dentro desses versículos que acabamos de ler. Aqui estamos em contato com o Sermão da Montanha, quando Jesus, chegando à beira daquela praia e a multidão reunida, ele entendeu que aquele era o momento para abrir mais o entendimento das pessoas através de várias situações que o Senhor Jesus fez referência neste que é chamado o Sermão da Montanha. Ele está contido nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho escrito por Mateus. E aqui há uma riqueza de assuntos que o Senhor Jesus trouxe ao conhecimento das pessoas, abrindo-lhes o entendimento e mostrando qual deve ser a posição, direcionamento de cada vida em vista daquilo que haviam recebido da parte de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, no capítulo 5, ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados? E o que acontece a cada classe de bem-aventurado? Nós vemos aqui várias bem-aventuranças. A bem-aventurança que o Senhor Jesus disse aqui, dos pobres de espírito, dos que choram, dos mansos,
dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos, dos limpos de coração, dos pacificadores e também daqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. E a bem-aventurança quando eles forem injuriados e perseguidos. Existe ali uma bem-aventurança, uma bênção de Deus para estas vidas. Ele depois comparou os discípulos como sal da terra e luz do mundo, falou sobre outros determinados assuntos, mais à frente, sobre a oração, o jejum e a generosidade, ou seja, as esmolas, como se deveriam ser feito, e vai seguindo. E aqui no capítulo 7, nesse texto que lemos, nós encontramos aqui as últimas orientações de Jesus neste Sermão da Montanha. E ele começa a dizer aqui sobre várias situações, sobre a porta estreita, os falsos profetas, sobre ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Então, observamos que Jesus tornou claro o que é que Deus espera das pessoas e como é que elas devem entender a vontade de Deus para a sua vida. O discípulo, ele é um aprendiz, é alguém que é chamado para seguir. Foi o que Jesus fez com os primeiros discípulos. Ele passou à beira do mar e encontrou lá alguns pescadores. E ele chamou-os dizendo: vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. Jesus, então, estava chamando aquelas pessoas para um tempo de seguimento, de acompanhamento de Jesus, andando com ele, onde quer que fosse, o que fazia, como fazia. Estas pessoas que foram chamadas por Jesus ficaram ao pé dele e tudo quanto o Senhor Jesus realizava, ele dava a estas pessoas que foram convocadas por ele uma explicação, um conhecimento um pouco mais aprofundado. Em algumas situações, ele falava em parábolas para que as pessoas, ouvindo, não entendessem. Mas depois, em particular, ele revelava toda a verdade que ali estava contida para aqueles que eram os seus discípulos, seus seguidores, aprendizes. Então, o discípulo, ele tem que estar, em primeiro lugar, disponível a entregar o seu tempo nas mãos do Senhor e passar tempo com Deus, para que, através deste tempo, do seguimento de Jesus, esta pessoa vá crescendo na vida espiritual, no conhecimento de Deus, na comunhão, vai entendendo quais são os propósitos de Deus e o que Deus espera de cada um. Porque para cada um de nós há um propósito estabelecido por Deus e ele deseja vê-lo cumprido enquanto estivermos vivendo aqui nesta vida que o Senhor nos concede, que ela é temporária aqui na terra, porém temos uma promessa de continuarmos desfrutando diante de Deus de uma vida eterna. Então é nessa esperança e alegria que o nosso coração se volta para o Senhor Jesus e em dedicação, devoção, entrega e disponibilidade, nós nos colocamos nas mãos do Senhor para que Ele trabalhe em nossa vida de dentro para fora. Não é somente maquiar o lado de fora, mas é operar as transformações necessárias no interior do nosso coração, no nosso espírito, no nosso coração. E daí então, quando o interior tiver experimentado esta transformação e recebido a maravilhosa presença de Deus, então, pelo lado de fora, as circunstâncias, ou seja,
as nossas ações ou reações, elas vão identificar que o nosso coração, o nosso interior, ele já foi transformado pela presença do Senhor em nossa vida. Então, as coisas devem funcionar desta maneira e não ao contrário. Não é primeiro mudando a parte exterior da aparência para depois buscar a mudança do interior. Não é assim que funciona. Primeiro o interior, depois o exterior. Porque no interior é que vai haver um poder gerador, revolucionário da presença de Deus, mudando o nosso ser, nos colocando em sintonia com a vontade de Deus, e isto vamos expressar no nosso dia a dia. E quando alguém olhar para nós e nos observar, vai notar diferenças na nossa vida. Essas diferenças que acontecem, elas são próprias de quem está em seguimento ao Senhor Jesus e deixando que Ele, então, trabalhe de maneira livre e total na sua vida. Porque quando o Senhor vem, Ele vai colocar a nossa vida em ordem com a vontade de Deus. Porque vivendo uma vida de pecado, a nossa vida é considerada uma vida em desordem. Há desencontros, há foco em ações que não são prioritárias. Os nossos olhos passam a dominar e nós pensamos em entender as coisas da melhor maneira. Mas quando nos achegamos a Cristo e nos colocamos em suas mãos, e Ele começa a fazer uma importante obra na nossa vida, formando em nós o verdadeiro caráter, o caráter cristão na nossa vida, para que as nossas ações reflitam o que estiver no nosso coração. A palavra de Deus afirma que a boca fala do que está cheio o coração. As mãos, os pés, enfim, nosso comportamento e obras que fazemos vai revelar quem está governando no interior do nosso coração. Então, quando Jesus trouxe estas importantes lições para os seus discípulos, foi para que eles se deixassem trabalhar pelo Senhor. Há muitos anos atrás, havia uma preocupação muito grande, principalmente nas igrejas, com o discipulado. Juntar-se a alguém que havia convertido-se a Cristo e tomar tempo com aquela pessoa para instruir, para orientar, para ensinar a cantar o hino, ensinar a ler a Bíblia, ensinar a orar, ensinar a testemunhar, evangelizar. Enfim, havia este cuidado, este acompanhamento. E quando a pessoa não estava presente, logo tinha alguém preocupado, ia saber, queria estar próximo, perto, acompanhando o desenvolvimento daquela pessoa, o crescimento espiritual. E quantos pais espirituais Deus levantou naquela oportunidade, não muito distante dos dias de hoje. E somos resultados daqueles importantes trabalhos que eram feitos. O cuidado que as pessoas tinham umas das outras quando elas vinham a Cristo. Hoje se tornou um tanto difícil. Discipulado é uma coisa somente no nome, mas não tem na eficácia, na raiz do que é ser um discípulo, ser discipulado para servir a Jesus. Então as pessoas aceitam e elas são deixadas ao léu, sem ninguém para lhe orientar, lhe ensinar, lhe explicar nada, se colocar ao seu lado, abrir a oportunidade para a integração na comunhão, algo que Barnabé fez quando Paulo foi convertido a Cristo no caminho de Damasco.
os irmãos estavam em polvorosa, com medo de Saulo, julgando que ele estava aparentando ser um cristão para ter facilidade de levá-los a julgamento. Mas quando Barnabé chegou e começou a conversar com Saulo, ele entendeu que não era nada disso. Ele descobriu que ali havia sido gerado uma conversão verdadeira. E como Barnabé descobriu isso? Através do tempo que ele dedicou em estar junto a Saulo, a Paulo, conversando, participando, analisando, discernindo, ouvindo o que ele falava, de onde vinham aquelas palavras. E então ele pega a Paulo, leva-o diante dos discípulos e diz aos discípulos sobre a conversão de Paulo, que ele não era para ser ignorado, mas era alguém sobre o qual os demais deveriam estender as mãos e recebê-lo como um irmão em Cristo. Mas foi preciso que houvesse um Barnabé. Agora pense bem, se lá não houvesse Barnabé, como teria sido a integração de Paulo no corpo apostólico? Será que ele teria facilidades para isto, visto que as pessoas estavam com a imagem estampada na sua mente de um homem perseguidor? Assim também como Ananias, quando ele estava na casa de Justo, lá na rua direita, Deus pediu que Ananias fosse orar por ele e expulsar aquela cegueira. Quando Deus fala sobre ele, Ananias assusta: Senhor, este homem, ele tem causado tantos males ao teu povo. Este homem, como quem diz, ele não é digno de salvação. Mas Jesus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis e dos gentios de toda a terra. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias tinha uma visão de Saulo e Jesus tinha outra visão. Então é esta a forma que precisamos encarar as coisas. Não é avaliar as pessoas e tirar conclusões a respeito do passado daquela pessoa. Mas uma vez que ela veio a Cristo, a palavra de Deus gerou fé, criou arrependimento, ela renunciou ao pecado, colocou a vida à disposição do Senhor Jesus e está com alegria servindo e experimentando a novidade da vida cristã. É preciso que se aproxime destas pessoas, que converse com elas, que entenda como se deu a sua conversão e que seja uma ponte para ligá-la a outros irmãos, a fim de estenderem a comunhão, e assim fica mais fácil a integração dessas pessoas e o crescimento em direção à maturidade. Mas é preciso que tenha tempo, que tenha pessoas disponíveis, prontas para realizar este importante trabalho. Jesus fez isso por um período de 3 anos, primeiramente com aqueles 12 e depois com os 70, e ele orientou, instruiu, capacitou, enviou para determinadas missões, e eles voltaram e trouxeram os resultados para Jesus, e o Senhor agradou-se da maneira como eles trabalharam. E agora está sobre nós este encargo de proclamar o Evangelho e as pessoas que se converterem, nos aproximarmos dela para levarmos ao discipulado e formar nelas o caráter de um verdadeiro cristão, à luz da palavra de Deus. Então, quando observamos neste capítulo 7 sobre o teste do discipulado, nós vamos encontrar no versículo 12, o primeiro que foi lido, dizendo o seguinte: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, eu não posso desejar
que as pessoas me façam ou me tratem de alguma maneira se eu não estou disposto a fazer o mesmo por elas. Então, tudo que eu tenho desejo, eu preciso fazer para outras pessoas. Então, qual é o nosso maior desejo? O que é que nós queremos? Nós queremos que alguém tome tempo para nos ensinar, nos orientar, nos instruir, nos ensinar a amar a Deus e a amar ao próximo como a nós mesmos. É preciso que alguém com experiência nos ensine sobre estas coisas. E depois, então, nós também teremos o dever de ensinar outros, porque é assim, as experiências, elas vão passando de um para o outro. Vai ensinando, orientando, instruindo, e as pessoas vão se adequando à vontade de Deus e vão tendo experiências pessoais e próprias deles. Isto é muito importante. Então ele diz, neste primeiro verso, que tudo que nós queremos que os homens nos façam, nós precisamos fazer também a eles. Então, em primeiro lugar aí, amar o próximo, ter empatia com ele, aproximar-se, estender a mão da comunhão. Esse é o melhor caminho para que a pessoa sinta-se bem recebida entre o povo de Deus, que a pessoa não tenha aquele medo inicial de se aproximar das pessoas, porque ele não sabe ainda falar a linguagem religiosa, ele ainda não sabe destacar sobre pontos da palavra de Deus, oração, enfim, são estas coisas. Então é preciso que alguém estenda a mão para ensinar essa pessoa e tornar fácil este caminho diante da presença do Senhor. E isto se faz com boa vontade, com amor ao próximo. Só faremos alguma coisa de bom para o outro se formos movidos pelo amor. Porque se a pessoa não estiver movido pelo amor de Deus, ele não vai fazer nada favorável a outra pessoa. É o amor que faz a diferença, que nos impulsiona, que nos constrange a estarmos sempre perto de alguém na intenção de orientar, de ajudar e de aconselhá-lo da melhor forma possível, que esta pessoa tenha experiências próprias com Deus. E a partir do momento em que ela aprender isto, ela vai seguir o seu caminho. E lá na frente, quando o outro estiver chegando à fé, ele que já foi capacitado e treinado através do discipulado, ele vai poder então orientar outras pessoas que seguidamente vão orientar outras. Como Paulo escreveu a Timóteo, ele disse: "E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que também ensine a outros." Quer dizer, vai passando de um para o outro, até chegar o fim da linha. Então é muito importante que cada um de nós entendamos qual é o nosso papel neste processo do discipulado. Amar ao próximo, importar-se com ele, ter empatia com ele, dar tempo para que o Espírito de Deus trabalhe naquela vida e ela seja conduzida a estar bem próximo diante do Senhor nosso Deus. E no versículo 13, nós encontramos aqui um segundo ponto. Ele diz: "Entrai pela porta estreita." A porta estreita. Jesus disse: "Eu sou a porta." E a porta chamada Jesus não é uma porta larga, não é uma porta espaçosa, mas é uma porta estreita. Em outro ponto diz que o caminho é espinhoso, é difícil de caminhar ali. Mas é o caminho que conduz à vida, é a porta que conduz à vida. Então Jesus é esta porta que nos convida
a vida diante de Deus. Então, andar com Cristo é o segundo teste do discipulado. Primeiro, amar ao próximo. Quando nós amamos ao próximo, significa que nós estamos na escola do discipulado, do aprendizado, e estamos aprendendo. E cada tempo que passa, nós vamos sendo aperfeiçoados nestes pontos importantes na vida do discípulo. Em primeiro lugar, em amar o próximo como a si mesmo e dedicar tempo para instruí-lo e orientá-lo pela vontade do Senhor. Em segundo lugar, é andar com Cristo, no caminho estreito e apertado, mas que conduz à vida eterna. Quem anda no caminho largo, na porta espaçosa, não encontrará, ao final, o céu brilhante de luz para descansar na presença de Deus. Encontrará um outro destino, uma separação eterna de Deus. Mas quem anda pelo caminho estreito, anda por Jesus. E quem anda por Jesus, ou com Cristo, vai chegar lá, são e salvo, liberto e com a maturidade espiritual no seu nível máximo. Mas no versículo 15, nós encontramos um terceiro ponto, que diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, o que é que o Senhor Jesus está ensinando aqui? Havia lobos devoradores que se vestiam como ovelhas para estar no meio das ovelhas e não ser discernido como lobo. Mas o intento dele não era ser ovelha, era parecer-se com ovelha para destruir e matar as ovelhas. Então este era o papel. Qual é a lição que nós aprendemos aí? Em direção ao discipulado, ao teste do discipulado. A lição é que precisamos evitar a falsidade, ou seja, não é dar a aparentar uma coisa sendo outra. Falso profeta, ele procura apresentar-se como o profeta verdadeiro, o profeta de confiança. Se posta da mesma forma, quer falar da mesma maneira. Mas no interior dele, as coisas são diferentes. Então é preciso que tenhamos o foco estabelecido no lugar certo, para sermos então evitar tudo aquilo que contradiz a vontade de Deus, porque se entrar pelo caminho da aparência ou da falsidade, este caminho não nos vai levar diante da presença do Senhor, mas para longe dele. Em quarto lugar, no versículo 17, nós encontramos a seguinte palavra: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Aqui está revelando que o discípulo, à semelhança da árvore, deve demonstrar autenticidade, algo correto, original, firme, com fundamentos. A semelhança de uma árvore boa, que não vai produzir frutos maus, e uma árvore má não vai produzir frutos bons. Então, a autenticidade é esta. Se nós falamos que somos discípulos de Cristo, nós temos que viver de tal forma que a nossa vida, o nosso proceder, diga a mesma coisa. Ou seja, ser autêntico, ser como somos em todo lugar. Não fazer um papel aqui, outro ali diferente, outro acolá diferente. Não. Mas manter a essência da autenticidade, da verdade. Este é o ponto. Em quinto lugar, no versículo de número 21, encontramos assim:
Por quê? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, aqui para fugir da hipocrisia. Por quê? Não basta dizer Senhor, Senhor. Não é esta a chave que abre o reino dos céus. E o exemplo que Jesus deu aqui é que muitos viriam em nome dele dizendo, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós operamos milagres e maravilhas. E o Senhor vai dizer, disse a eles e vai dizer no futuro, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Então, qual é a lição que aprendemos aqui? Fugir da hipocrisia. Hipocrisia é aparentar um poder, cobrar de Deus daquilo que fazemos com esforço próprio, como que se Deus fosse obrigado a dar-nos uma recompensa. Mas não é assim. Então, fugir da hipocrisia é o quinto ponto nesse teste para o discipulado. E, em sexto lugar, no versículo 24 diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, Jesus está mostrando aqui como deve ser o proceder de um verdadeiro discípulo. Ele deve viver o Evangelho. Não somente falar do Evangelho, mas viver. Porque quando a vida está de acordo com a palavra de Deus, o Evangelho, haverá credibilidade. E as pessoas darão crédito ao nome de Jesus e serão alcançados e salvos por ele. E os discípulos de Jesus devem viver a palavra de Deus. Deve viver o que prega e pregar o que vive. Este é o ponto. Portanto, viver o Evangelho é o sexto ponto no teste do discipulado. E o sétimo e último que lemos aqui, no versículo 25, diz, e desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então agora aqui vem o momento em que surgem as provações, as dificuldades, e o verdadeiro discípulo, ele deve ser preparado para resistir às provações e não se deixar levar por elas e ser derrotado nas tribulações. Então diz aqui a palavra de Deus, que desceu quando ele está bem fundamentado no propósito de Deus, nada pode o abater. Pode descer a chuva, pode correrem os rios e pode os ventos soprarem lateralmente, a chuva vem de cima, os rios vêm de baixo e faz aquele movimento contra aquela casa, contra aquela vida, para derrubar, para destruí-la, mas não consegue. Por quê? Porque eles estão edificados sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Ele é a rocha invisível, imortal dos séculos. Então, quando nós estamos firmados e edificados na rocha, pode vir chuva, pode vir vento, pode rios subirem, nada tirará o prazer de continuarmos servindo ao Senhor. Então estão aí 7 pontos com respeito ao teste do discipulado. Aqueles que são chamados para servir e imitar a Cristo e demonstrá-lo diante deste mundo. Bom seria se voltassem à prática do discipulado, a tomar tempo com as pessoas, a importarem-se com elas, a ensinar com paciência, até que elas venham a aprender
e por si mesma elas vão conseguir dar seguimento à sua vida de comunhão com Cristo. Então, em primeiro lugar, vimos que para o teste do discipulado, o primeiro ponto é amar o próximo. O segundo ponto, andar com Cristo. Terceiro ponto, evitar a falsidade. Quarto ponto, revelar autenticidade. O quinto ponto, fugir da hipocrisia. O sexto ponto, viver o evangelho. E o sétimo ponto, resistir às provações. Então, estes serão os testes que vão demonstrar na nossa vida se verdadeiramente nós estamos no caminho certo do seguimento, do aprendizado com respeito à pessoa de Jesus para proclamá-lo e demonstrar diante das pessoas que Cristo reina, habita e governa sobre a nossa vida. E quando eles ouvirem a nossa voz e verem nosso comportamento, eles vão nos identificar como alguém que vive com Cristo em todos os momentos da sua vida. Nós fomos chamados para viver com Cristo, por Cristo e para Cristo, em todos os momentos da nossa vida. E ele chamou-nos para o seguimento. Segue-me. Ele chamou a mim, ele chamou a você, ele chamou a cada um de nós. E depende a decisão que vamos tomar, se vamos segui-lo ou não. Aqui está a maneira como se deve seguir ao Senhor Jesus para terem benefícios e amadurecimento espiritual, crescimento na comunhão junto ao Senhor nosso Deus. Fazendo assim, nossa vida será sempre enriquecida, abençoada, direcionada, protegida pelo Senhor nosso Deus. Que Ele continue operando na vida de cada um de nós, nos dando graça e força para resistirmos a todas as intempéries e prosseguirmos firmes e fiéis até o fim, confiando unicamente na graça e na misericórdia do Senhor nosso Deus e contando com a mão poderosa do Senhor Jesus sobre a nossa vida. E que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.